Boa noite. Vamos pegar a nossa Bíblia em Mateus. A Júlia pegou no início, né, Júlia? Melhor. Então vamos pegar agora a nossa Bíblia para encontrarmos o tema da nossa semana de formação. Mateus 5, capítulo 5, versículo 13 a 16. Capítulo 5, versículo 13 a 16. Fiquem com ela aberta aí, tá bom? Essa semana vocês vão pegar muito essa passagem. Semana todinha. Nós vamos sair com elas de cor, assim, na cabeça, né? Mateus capítulo 5, 13 a 16. Sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. É o que eu tenho que ser. Então, o tema da nossa formação qual é? Sal da terra e luz do mundo. Qual o tema da nossa semana de formação? Sal da terra e luz do mundo. Nós vamos estudar nesta semana este documento aqui, que é o documento 105 da CNBB. É um documento que vai falar da atuação do leigo, de nós cristãos leigos e leigas, na sociedade e na igreja. Nós estamos falando do laicato. E a Lucinha, como é essa fundadora, essa mulher que ama a igreja, né, que conhece as necessidades da igreja, quer que nós também conheçamos, né, como deve ser o nosso protagonismo, como deve ser a nossa atuação dentro da igreja. E nós precisamos tomar essa consciência da nossa missão enquanto cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade. Por isso, eu acredito, né, Luciana? Com certeza. Por isso, nós iremos, ao longo desta semana, estudar este documento. E quando eu lia, né, quando eu estava estudando isso daqui, eu lembrei, assim, com motivo de muito louvor a Deus mesmo. Por nós estarmos essa semana estudando este documento. Logo quando eu recebi isso aqui, porque a gente ia estudar outra coisa, né? Até dezembro a Lucinha estava me patrocinando a Lucinha estudar outra coisa nesta semana, que era bem mais interessante do que esse tema. Mas quando eu recebi esse documento, eu disse: Nossa Senhora, né? Vem Espírito Santo, vem, porque para falar sobre isso, às vezes se torna um pouco, né, rotineiro, um pouco chato, enfadonho. E é preciso, né, do Espírito Santo mesmo para falar isso aqui. Mas para mim é algo muito prazeroso, porque eu gosto dos documentos da igreja, né? Mas não é para todos, né? Nem todos conhecem, nem todos gostam de ler documento, de ler livro, né? Porque às vezes é cansativo. Para mim é algo muito prazeroso, de verdade, né? Mas eu vou tentar não tornar tão cansativo e enfadonho para vocês, tá bom? O que para mim é prazeroso. Então me foi dada a missão de falar do primeiro capítulo, né, que fala do cristãos leigos e leigas. Acabei de passar aqui no meu notebook, eu não sei como é que volta, gente. Cristão leigo, sujeito da igreja e do mundo, esperanças e angústias. Né, o primeiro capítulo é isso. Nós, como sujeitos na igreja e na sociedade. Nós temos aqui vários professores de português. E sujeito ao quê? Numa oração. Sujeito àquilo que é muito essencial, né? Numa oração, subordinada, coordenada, seja lá o que for. Mas é alguém muito especial, né? Se refere a uma pessoa, a um objeto, né? Dentro daquela oração que é essencial. E nós, como os cristãos leigos, somos esses
essas pessoas essenciais para a igreja, importantíssimas, de grande valor. Mas nem sempre foi assim, nós vamos entender mais na frente o porquê. Tá muito claro, né, gente? Para ler assim. Quem tá aqui na frente dá pra... Fica muito escuro. Pode ligar a besteira. Eu fico lendo pra vocês. Então, sal da terra e luz do mundo. Mateus 5, 13 a 14. Assim Jesus definiu a missão que aos seus discípulos missionários confiou. As imagens do sal e da luz são particularmente significativas se aplicadas aos cristãos leigos. Nem o sal, nem a luz, nem a igreja e nenhum cristão vivem para si mesmos. No caso dos cristãos, somente surtirão o efeito da boa nova se estiverem ligados a Jesus Cristo. Na relação comum, a igreja se vê pequeno rebanho, sal na comida, fermento na massa, semente lançada na terra. Então nós somos a igreja, né, neste documento vem dizer que a nossa missão é ser sal da terra e luz do mundo. É a nossa missão como cristãos, de sermos esse pequeno rebanho no meio da sociedade, de sermos esse sal na comida, né? Se nós formos comparar a porção dos cristãos leigos, aqueles, né, dos que se dizem cristãos a nível de mundo, nós vamos ver que somos pequeníssimos, né? Um grupo muito pequeno. Ainda somos a maior religião, né? O cristianismo ainda é a maior religião do mundo, mas em comparação com o mundo, com aqueles que ainda não conhecem Jesus, com aqueles que ainda não ouviram falar de Jesus, nós somos ainda um grupo muito pequeno. Então nós somos esse pequeno rebanho. E se formos contar aqueles cristãos que são autênticos, né? Aqueles cristãos que participam ativamente da igreja, aí o número cai ainda mais. Mas nós, mesmo assim, somos este fermento na massa, né? Somos esse sal na comida. Ainda que pequenos, ainda que uma semente bem pequenininha, nós fazemos toda a diferença. Sim ou não? Eu não tenho dúvida disso. E eu lia isso, eu louvava muito a Deus também, assim, dentro de mim uma gratidão. Porque apesar de sermos a minoria, né, nós fazemos a diferença. O cristão autêntico, né, aquele cristão que vive de fato a sua fé. O cristão que de fato é esse sal, que dá sabor na universidade, no seu trabalho, na sua profissão. O cristão que dá sabor na igreja, ele de fato faz a diferença. O sal ninguém vê ele na comida, quando a comida está pronta, vê? Ninguém vê o sal, mas sente o sal, sente o sabor do sal, né? Nós não precisamos aparecer para o mundo, né? Quem precisa aparecer é Jesus Cristo. Mas nós precisamos ser esse sal, essa luz, que ainda que não apareçamos tanto, né? Mas precisamos dar esse sabor aonde quer que nós estejamos, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja no ambiente de lazer, né, com os amigos. Nós precisamos ser diferentes, fazer toda a diferença no mundo. Vamos ler aqui então o Evangelho de São Mateus 5, 13 a 16. Sal da terra e luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilhe vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então nós somos chamados, a nossa missão é de sermos o quê? Pode ser melhor. Qual é a nossa missão como cristãos? É para a gente sair daqui meio com a mente martelando, sal da terra e luz do mundo. Então, se o sal perde o sabor, com quem será restituído? Gente, eu coloquei essa pergunta aqui, né, porque tem aqui mesmo no documento também, mas eu achei muito interessante. Eu parei nessa pergunta, eu fiquei, né, se o sal perde o sabor. Parece tão óbvio, né? Mas eu fiquei, né? Como é que Jesus vai falar do sal, né? Como é que o sal pode perder seu sabor? É possível, Juliette, o sal perder o sabor? É, Lucia, é possível? Lembra do nosso retiro? Eu não tô lembrada. Eu não lembrei, não. Mas, né, o sal, quimicamente, o sal, como Jesus é sábio, gente, nós precisamos aprender com ele. Eu fiquei assim, nossa, eu preciso sentar mais perto desse homem aqui para conversar, né? Eu disse, como é que o sal perde o sabor? Como é que ele vai se lembrar do sal, né? Logo o sal perdeu o sabor, o sal que não perde. Quimicamente, o sal não perde sabor de jeito nenhum, né? É aquele que dá sabor a tudo, a toda comida, né? Se misturar o doce com o amargo, o que predomina ali é o salgado, né? Colocando o salgado, o sal, o doce e o amargo, predomina o salgado, né? Ele equilibra até. Mas o sal, quimicamente, ele não perde a sua salinidade de jeito nenhum, se misturado a outros elementos. Ele não perde. Mas aí eu fui pesquisar mesmo, né? Achei muito interessante isso, assim, me chamou a atenção. Jesus morava em qual região? Na região dali do povo de Israel, né? Mas sendo mais abrangente. E o Mar Morto é ali bem ali. É ali entre Israel e a Jordânia, né? Entre Israel e Jordânia. Então lá tinha o Mar Morto, né? Tem o Mar Morto, existe. E Jesus conhecia aquela região. Jesus era onisciente, né? Ele era muito sábio, é sábio, e ele muito conhecedor da cultura, né? Eu acredito que Jesus valorizou demais aquela cultura ali, né? Do seu povo, do ambiente, porque ele também tinha muito amor à natureza, com certeza, né? Se foi isso que ele nos ensinou, ele tinha. Então ele conhecia o Mar Morto, com certeza, ou pelo menos já tinha escutado falar. E lá no Mar Morto, que não é mar, né? Que não é mar, na verdade é um lago, para quem não sabe, pode ser óbvio para alguns, mas para outros não. O Mar Morto não é mar, é um lago muito salgado, né? E que lá tem muito, né, a densidade é tão grande, né, que as pessoas, os turistas vão para lá e ficam flutuando, né? Não de jeito nenhum, vão para lá para relaxar, para flutuar um pouquinho. Exatamente. Então o Mar Morto, o sal, e lá tem muita salinidade. O sal que tem lá é diferente do sal marinho, do sal, né, que nós temos mais comumente. O sal de lá é muito contaminado, misturado com outros minerais, com outros elementos, né, que acabam fazendo com que o sal não perca a sua propriedade, a sua salinidade. Mas ele vai se diluindo por conta desses outros elementos. Ele se dilui de tal forma que ele perde o seu sabor. Ele fica sem gosto. O sal do Mar Morto. Não o sal marinho, né? O sal marinho não.
Mas no Mar Morto, sim. Pelo fato de eles serem misturados com esses outros elementos, ele se dilui e vai perdendo a sua salinidade, né? O seu sabor. Então, aí eu quis trazer essa curiosidade para vocês, porque, né, para entendermos, Jesus conhecia o seu lugar, né? Talvez seja por isso que ele perguntou se o sal perdeu o sabor. Porque lá eles pegam o sal muito facilmente na região do Mar Morto, né? Na beira do mar, né? Do lago, eles pegam sal lá muito facilmente, né? Mas também muito facilmente ele perde o seu sabor. E nós não podemos ser esse sal do Mar Morto, né? O sal do Mar Morto que se dilui ao se misturar com outros elementos, se dilui e perde o seu sabor e perde a sua salinidade, né? Nós precisamos ser como sais marinhos, né? Como sal marinho, que mesmo se misturando com outros elementos, na verdade ele não perde de maneira alguma a sua salinidade, a sua propriedade, mas ele é capaz de influenciar os outros elementos. E trazendo para nós, assim, para a nossa realidade de mundo, de sociedade, o quanto é importante nós termos isso no nosso coração, na nossa mente, né? Eu, como sal, eu não posso, eu preciso, como sujeito cristão, leigo e leiga, eu preciso estar inserida na sociedade, eu preciso estar inserida na universidade, na política, no meio social, inserida na igreja, nos sindicatos. Eu preciso estar inserida em todos os campos da sociedade. Mas como cristão eu preciso ir como sal, como luz, mas como esse sal que é capaz de influenciar e não de se contaminar. De não se deixar contaminar pelas coisas mundanas, terrenas. O Adriano dizia ontem para nós formadores, coordenadores, né? Como é fácil nós nos deixarmos influenciar, nós nos deixarmos levar pelas ondas, ao sabor das ondas, né? Até um vento leva nós, né? Uma palavra nos leva, qualquer coisa é motivo de nos levar, né? De fazer a gente abandonar o barco. E nós não podemos ser cristãos assim, né? Mas cristãos bem salgadinhos, né? Cheios de sal de verdade, sal que dá sabor em tudo que chega, aonde chega, em toda comida, sem perdermos as nossas propriedades. Cristãos leigos nos documentos da igreja. Aqui nós temos, esse documento ele vai fazer alguma abordagem dos documentos da igreja, dos documentos anteriores, que abordam sobre a atuação do leigo, né, a missão do leigo na igreja e na sociedade também. Aqui nós temos, inicialmente, o Concílio Vaticano II. Nós acabamos de celebrar no ano passado 50 anos de Concílio Vaticano II. Esse novo Pentecostes continua vivo e impulsiona os discípulos e discípulas de Cristo na busca de seus lugares, no serviço ao próximo, sobretudo aos pobres e excluídos, onde se revela a face e a carne de Cristo. A renovação eclesiológica conciliar compreendeu o cristão leigo plenamente como membro efetivo da igreja, e não como um fiel de pertença menor ou inferior, a quem faltasse algo da comum dignidade cristã. Então nós temos o concílio, porque eu enfatizei aqui, quem está aqui mais na frente vai perceber que aqui está mais destacado, né? O cristão leigo plenamente como membro efetivo da igreja e não como algo menor. E no início eu dizia, nem sempre foi assim. Nem sempre a igreja se importou tanto conosco, né? Com quem é o leigo, né? Com a nossa atuação, com a nossa participação. Antes do Concílio Vaticano II, o concílio foi realizado em 1962 e 65. Então, antes do concílio, o leigo ele não tinha tanta importância não, né? Sendo bem breve assim.
não tinha muita importância, né? Nós sabemos que a missa era rezada em latim, os leigos não subiam para fazer leitura nenhuma, prece, isso, o leigo não tinha vez ali na celebração litúrgica, né, da Santa Missa. Quem fazia tudo era o ministro ordenado, o padre. Né? E os religiosos tinham um pouquinho, né, também de privilégio, mas nós leigos mesmos, né, não tínhamos vez, nem voz para falarmos à igreja. Mas esse concílio, né, essa mentalidade pós-conciliar, que foi esse novo Pentecostes à igreja, inclusive tratou muito sobre o leigo. Nós vamos ter o documento Lumen Gentium, nós vamos ter agentes, nós vamos ter vários documentos do Concílio Vaticano II que vão falar sobre a atuação dos leigos na igreja e na sociedade. Por isso que o Papa João Paulo II vem falar que foi uma maravilhosa teoria sobre o laicato, os documentos do Concílio Vaticano II. Né? Quem se interessar pode procurar para ler, é muito interessante. Né? O Lumen Gentium mesmo foi um documento que eu me encantei. Porque lá afirmam, dentre outras coisas, né, que todos nós, isso me chamou muita atenção, que todos nós somos chamados à santidade. Nós rezamos muito com a santidade hoje, né? Hoje é muito comum a gente até falar que nós somos chamados à santidade. Mas antes do Concílio Vaticano não era bem assim. Só o padre poderia ser santo. Só os padres. Ser santo era coisa para o padre. Né? O leigo não sabia nem o que o leigo é. O leigo não sabia nem o que o leigo era. Né? Mas, como é o Espírito Santo que conduz a sua igreja, né? Os leigos mesmo assim iam fiéis. Né? Não quem tem vó de mais idade que pegou essa fase, iam fiéis para a missa. Né? Estavam lá com o seu texto rezando na Santa Missa, mas sem entender nada, mas estavam lá. Né? Mas iam fiéis, porque é o Espírito Santo que conduz o seu povo, né? A igreja é de Deus. Então, né, hoje, enfim, o Concílio Vaticano II foi um dos documentos que mais, né, dos concílios, e no qual foram elaborados vários documentos que falam da nossa atuação enquanto sujeitos na igreja e no mundo. Depois nós podemos ver aqui o documento 105 fala da Christi Fidelis Laici, que foi o documento de 1989, que entende o significado positivo dos leigos como povo de Deus, sujeitos ativos na igreja e no mundo. Também nem sempre foi entendida assim, nós como povo de Deus. Antes não sabíamos nem o que nós éramos. Mas hoje nós precisamos ter essa consciência de que nós somos povo de Deus, né? Filhos amados de Deus. Ontem nós vimos também muito isso, né? Nós somos filhos amados de Deus. Qual a sua identidade, né? Alguém me perguntava na assembleia, e essa, quem é? Eu disse, eu sou filha de Deus muito amada, né? Isso me basta. Eu não preciso de mais nada. Eu sei que sou filha de Deus muito amada, filha de Sião, e sou muito feliz. Né? Não preciso de outros títulos, não preciso de muita coisa para ser feliz. Basta essa certeza, essa convicção de que sou amada. Outros documentos nós temos aqui as conferências latino-americanas, algumas conferências que foram realizadas aqui a nível, né, de América Latina. Nós temos a conferência do documento de Medellín, que destacava a importância da ação dos leigos cristãos na igreja e na sociedade, o documento de Puebla, Santo Domingos e o documento de Aparecida, que foi realizado aqui no Brasil. É o mais recente, né, foi realizado em 2007. Pediu maior abertura de mentalidade para que entendam e apoiem o seu fazer do leigo na igreja, que fosse o batismo e confirmação e discípulo missionário de Jesus Cristo. A partir daqui no Brasil, né, se começou a trabalhar especificamente, né, e com a evangelicagem, que depois nós vamos ver, se começou a bater na tecla, né, a martelar que nós somos como povo de Deus,
nós também somos discípulos missionários de Jesus Cristo. E o Papa Francisco tem enfatizado muito isso. Quem nós somos, o que nós somos, discípulos missionários de Jesus Cristo. Em 99, nós vamos ver o Episcopado Brasileiro lançou o documento 62, Missão Ministério dos Cristãos Leigos, que oferece à Igreja orientação para o discernimento sobre o laicado e sua atuação na organização dos ministérios na comunidade. Por fim, nós temos a Evangelho Gaudium, a exortação apostólica, que é muito atual. Creio que alguns aqui já tenham lido, né, Evangelho Gaudium. Quem não leu precisa ler. Esta exortação é belíssima. É a exortação na qual o Papa Francisco chama todos nós mesmos a essa saída missionária, a ir para as periferias, né, a ir para as lamas. Eu prefiro uma igreja acimentada e lameada, né, do que uma igreja limpinha, né, aqui eu estou, né, parafraseando, do que uma igreja limpinha, né, por não sair, por não ter coragem de ir às margens, por não ter coragem de lançar as redes, né, de ir em missão, de ir aos mais necessitados, aqueles que ainda não conhecem Jesus. E temos o Ano da Misericórdia, que foi agora, né, entre 2015 e 2016, que foi assim uma febre, né, todo mundo comentou, todo mundo rezou e faziam peregrinações para entrar pelas portas santas, né? Mas e aí, depois do Ano Santo da Misericórdia, né? Aconteceu transformações na nossa vida? Nós entendemos de fato o que é se ser alcançados pela misericórdia de Deus? Ou ficou só na porta mesmo, na porta santa de porta em porta? É preciso abrir as portas do coração à prática das obras de misericórdia. Aí nós temos aqui também o documento. Vamos fazer aqui uma retrospectiva. Qual a nossa missão de cristãos leigos e leigos, segundo este documento? Ser sal da terra e luz do mundo. Aí nós temos aqui algum marco histórico eclesial, né, dos documentos traçados pela Igreja, particularmente no Brasil. Nós vimos Concílio Vaticano II, né, um pouco do Concílio Vaticano II, só dando pinceladas mesmo, né? As conferências, Conferência de Medellín, né, de Puebla, Santo Domingos, Aparecida, Evangelho Gaudium e, por último, o Ano da Misericórdia, né? Alguns documentos da Igreja nos quais ela se interessa de maneira toda particular, né? Ela se debruça sobre nós, para falar um pouco sobre a nossa missão, sobre a nossa atuação. E aqui nós vamos ver alguns avanços e depois nós vamos ver alguns recuos, né, da Igreja quanto à nossa participação na Igreja, né? O que foi, depois da Igreja ter escrito alguns documentos, depois já de 50 anos, né, que apesar, se nós formos ver assim uma abordagem histórica, ainda é pouco tempo, né, para a nossa atuação. Em partes, né, mas a Igreja já fez muitos documentos, nós precisamos também nos interessar para conhecermos e nos interessarmos de fato para participarmos mais ativamente da nossa Igreja. Então, o que foi que melhorou, né? Quais os avanços que nós tivemos? A criação do Conselho Nacional, gente, aqui é um resumo mesmo, sabe? Tem muitas outras coisas. Eu tentei sintetizar aqui, mas vamos lá. A criação do Conselho Nacional do Laicato no Brasil, o aumento do número de cristãos leigos que exercem o ministério de teólogos e pregadores da palavra. Hoje nós temos muitos cristãos que pregam a palavra e bons pregadores da palavra, graças a Deus. A renovação carismática, né, formou muita gente, ainda que não tenham permanecido dentro da renovação. Se nós vamos olhar para o marco, né, as lideranças do marco passaram pela renovação carismática, né, e são cristãos autênticos, são pregadores da palavra, são pessoas que vão animando a vida da igreja. Isso são avanços da nossa igreja. Pequenas comunidades onde acontece a reflexão bíblica, celebrações da palavra, escolas de teologia.
tem oportunizado espaços de participação e diversificação dos ministérios leigos. Crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos missionários estão surgindo em muitos lugares, né? Nós temos hoje na igreja a infância missionária, temos a adolescência missionária, né? Temos aí crianças, jovens e adultos idosos saindo em missão, louvado seja Deus, né? Temos a renovação carismática, as comunidades novas, nós não podemos deixar de citar, né? Porque somos nós, graças a Deus, louvado seja Deus, temos dado como comunidades novas essa grande contribuição para a igreja, né, para as crianças, a evangelização das crianças, dos adolescentes, dos jovens, adultos e idosos, para os casais, famílias e solteiros. Com alegria e perseverança, cristãos leigos visitam casas, hospitais, presídios. Nós fazemos isso? Sim ou não? Né? Com alegria e perseverança, nós visitamos as casas, hospitais, presídios, atuamos em movimento da igreja e também sociais, políticos, colaborando na santificação das estruturas e realidades do mundo. Também dão atenção e cuidado aos migrantes, bem como a oferta de comunidades terapêuticas, nós temos, né, nossa Casa de Maria, atenção e recuperação de dependentes químicos, portadores de hanseníase, vírus HIV. Na comunidade nós temos também, podemos citar, porque na Casa da Misericórdia, né, que cuida de idosos, como também na pastoral de acolhimento e atendimento às pessoas necessitadas. Então, isso são alguns avanços da nossa igreja, aqui na comunidade, né, na paróquia de São Manuel do Marco, mas também na Diocese de Sobral, no mundo inteiro. Os movimentos, as novas comunidades, as associações de leigos que estão em comunhão com seus pastores, que se integram nas comunidades, que seguem os planos de pastoral da Diocese e das paróquias, que abraçam a dimensão social do Evangelho e da fé, tem contribuído para a evangelização dentro e fora da igreja. Aqui é o DOC 105, no número 32. Né? Porque eu vou só dar uma ênfase aqui neste parágrafo, porque é onde a CNBB vai citar as novas comunidades. Né? E aqui nós estamos incluídos. A igreja tem chamado muita atenção para as comunidades novas se integrarem à igreja, às suas paróquias, às suas dioceses, na realização dos planos, dos seus planos de pastoral. Na verdade, Luciana, né? Dos seus planos de pastoral. Que nós precisamos, nós somos para o congresso lá em Parnaíba, né? E eu achei muito interessante, não sei os outros que foram, mas eu vim com isso na mente. E eu achei muito interessante, muito feliz, porque eu sabia responder a pergunta dele. O bispo lá, que já era emérito, perguntou, né? Vocês, novas comunidades, conhecem o plano diocesano de pastoral da diocese de vocês? Né? As urgências da diocese de vocês? Eu, na igreja de Bela Cruz, eu me tornei muito próxima da igreja, né, do padre, assim, eu pude participar mais ativamente, assim, mais próxima, né? Não que eu não fosse, mas mais próxima dessa realidade pastoral da igreja, né? E foi um ano para mim muito bom, né? De se apaixonar mais pela igreja mesmo, né? E poder também contribuir da minha parcela com a igreja. Então, nós, né, com certeza aqui no Marco vocês vão ter a assembleia também que fala dessas urgências, né? Então, na Diocese de Sobral, eu trouxe mesmo até para dar uma pincelada para vocês pelo menos disserem, eu já ouvi falar. Aí mesmo, né? Essa daí tem mesmo, né? Quais são, né, as nossas 5 urgências da Diocese de Sobral, que enquanto paróquias nós também trabalhamos? A primeira urgência é a igreja em estado permanente de missão. E, inclusive, nós estamos na Semana Missionária Diocesana em Acaraú, né? Alguns missionários da comunidade foram daqui da paróquia de Marco, Bela Cruz, né? O Luan, a Darren, a Luciana também estão lá em missão. O Adriano, com os meninos lá da Casa de Maria, também estão lá atuando, né? Isso tudo é atender a esse pedido da igreja, né? De estarmos mais próximos, de participarmos ativamente da igreja e atendermos aos planos de pastoral. Então, primeira urgência, igreja em estado permanente de missão.
Segunda urgência, casa da iniciação à vida cristã. A terceira urgência, igreja, lugar de animação bíblica da vida e da pastoral. A quarta urgência, igreja, comunidade de comunidades. E a quinta urgência, igreja, a serviço da vida plena para todos, que é onde se trabalha mais particularmente os trabalhos sociais, as pastorais sociais da igreja. Só para nós darmos uma pincelada e termos pelo menos um breve conhecimento do nosso plano de diocesano de pastoral. Então, inúmeros leigos e leigas competentes nos diversos setores da sociedade, professores, políticos, juristas, médicos, cientistas, sociólogos, psicólogos, comunicadores, profissionais em diferentes áreas e artistas de todas as artes, brilham com sua competência, sua fé e seu humanismo, servem ao crescimento do reino de Deus no mundo. Né? E quantos profissionais nós não temos aqui na comunidade, aqui no nosso meio? Né? Professores, psicólogos, sociólogos, né? Temos enfermeiros, técnicos de enfermagens, né? Fisioterapeutas. Então, cada um atuando na sua profissão. Somos chamados a atuarmos com competência, com fé, né? Com humanismo, para o crescimento do reino de Deus. Atuarmos não é de qualquer jeito, né? Mas se nós formos... O Papa João Paulo II foi um homem impressionante, né? Eu lembro que eu ouvi falar dele, assisti um filme dizendo que no filme ele dizia assim, né? Que não é preciso, ele viveu um tempo muito difícil, né? Do comunismo foi, do socialismo foi, do Papa João Paulo II, do comunismo. Então, Então ele viveu um tempo muito difícil que a imprensa, né, ela proibia mesmo de falar, de pregar, né? Então ele dizia, isso me chamou a atenção, que muitas vezes não precisava, para evangelizar, não precisava citar o nome de Deus. Né? Ele evangelizava com testemunho, ele evangelizava com a vida dele. Né? E nós não podemos ser diferentes. No seu trabalho, né, na sua profissão, nós somos chamados a atuar, a evangelizar, a falar de Deus com a nossa competência, com o nosso humanismo, com a nossa fé. Esses foram os avanços e os recuos, né? Apesar de tanta luta, apesar de 50 anos, apesar de alguns documentos, conferências, né? Quais foram os recuos que nós tivemos? Percebe-se que ainda é insuficiente, até omissa a ação dos leigos nas estruturas e realidades do mundo, como nas universidades, nos ambientes do trabalho, da política, cultura, medicina, judiciário e outros. Isso acontece porque, apesar da insistência dos documentos da Igreja em apontar o mundo como o primeiro âmbito de atuação dos leigos, há ainda uma grande parcela que tende a valorizar quase exclusivamente o serviço no interior da Igreja. Isso é algo muito sério, né? Porque é importante que nós atuemos no interior da igreja, sim, muito, e precisamos disso, né? Anunciar o querigma, evangelizar, estudar a palavra, ótimo, se formar. Mas nós precisamos, e a igreja, o Papa Francisco tem pedido o que de nós? A saída. A igreja em saída. Então muitos ainda insistem em ficar apenas no interior da igreja. Tem uns que até evangelizam, os que ainda são, os que já são evangelizados, né? Tem uns cristãos que insistem nisso, evangelizar os que já são evangelizados, né? Não estou dizendo que somos nós, também não estou dizendo que são todos, mas existe e nós precisamos mudar esse quadro. Nós precisamos ouvir a voz do nosso pastor, do Papa Francisco, e sair. Os nossos irmãos, né, protestantes é que perdem muito tempo com isso, né, evangelizar os que já são evangelizados, né, e insistem em bater na porta daqueles que já conhecem Jesus. Muitas vezes a ação evangelizadora fica restrita à administração do sacramento somente às pessoas que procuram batismo, catecismo para a primeira Eucaristia, crisma, matrimônio, ou atendendo às práticas devocionais e aos que participam das missas dos fiéis defuntos.
Todas essas práticas retiram protagonismo laical e centração no sacerdote. Então, por outro lado, nós temos também aqueles que se conformam apenas numa sacramentalização, tanto por parte do sacerdote, né? O sacerdote, alguns sacerdotes, hoje, graças a Deus, nós temos sacerdotes missionários, né? Que vão às periferias, que querem mesmo sair, né? E é belo ver isso. Por outro lado, nós temos sacerdotes também que se contentam apenas em ficar e ministrar sacramentos. E ministrar sacramentos. O batismo, a Eucaristia, a confissão, o matrimônio, e fica aí numa sacramentalização. Quando não, são os cristãos que só vêm à igreja para receber os sacramentos, né? Só participa da missa, no batizado do filho, na primeira comunhão, na crisma, né? Só de épocas em pé. De falecido em falecido, né? Vive de sétimo em sétimo dia, né? E aí vai, né? E isso é algo que nós precisamos mesmo lamentar e rezar e mudar essa situação com a nossa atuação, né? Sendo esse sal e luz no mundo. Sermos essa igreja em saída, né? É preciso anunciar Jesus Cristo, né? E Jesus Cristo crucificado, né? Um Deus que se deu por nós, que se derramou por nós de amor. Porque o que muda as nossas vidas é o quê? A nossa experiência com Jesus Cristo, o nosso encontro pessoal com Cristo, a palavra de Deus. É por isso que as novas comunidades, a renovação carismática, ela tem dado esta contribuição belíssima, né? Muito positiva à nossa igreja. Não para o nosso orgulho, mas eu digo isso e lembro isso para a nossa maior responsabilidade, para atentarmos. Eu participo da semana missionária, sim, como igreja, sim, mas eu não vou como um qualquer. Eu preciso ir para anunciar, levar o querigma, anunciar Jesus, batizar no Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, anunciar o amor que eu conheci, porque só isso transforma a vida, né? Eu vou no hospital fazer visitas? Sim, ótimo. Mas eu preciso ir como filho de Sião, preciso ir como carismático, batizado no Espírito Santo. Porque o que vai causar a conversão, a transformação na vida daquela pessoa que eu visitar é o batismo. É o anúncio de Jesus Cristo crucificado, que eu conheci. O amor que não é amar, é o meu amor por Jesus, que vai causar incômodo, que vai causar transformação e que vai atrair outros para amar Jesus, né? Para amar os meus familiares vão perceber a minha mudança, o meu amor por Jesus Cristo, percebendo isso na minha mudança, e assim eles também desejarem ter essa mesma experiência. Nós temos aqui os rostos do laicato, né? Quem são os rostos do laicato, gente? Quem são os leigos? Todos nós, né? A criança, os casados, né? Os solteiros, as mulheres, os homens, os jovens, os idosos, todos nós somos os rostos do laicato. Formamos esse rosto, o rosto da igreja, né? O rosto da igreja. Aqui eu vou pular. O nosso campo específico de ação, qual é? O nosso campo específico de ação é o mundo e não pode ser outro. Nós vivemos aonde? No mundo, né? Antes, no início da renovação carismática, da nossa caminhada, nós temos, né, muitos têm aquela mentalidade, né? Precisa sair do mundo, né? Eu não sou mais do mundo, deixar o mundo, né? E vai viver aonde, né? Vai viver em Marte, né? Vai ser extraterrestre, como se diz, né? Não, eu tô brincando, né? Mas isso acaba
nos fechando mesmo a nossa mentalidade, né? Nós precisamos entender que eu estou no mundo, né? Eu sou do mundo. Estou no mundo, mas eu pertenço a Jesus Cristo. Eu preciso estar no mundo, mas sem se tornar mundano, né? Sem se tornar mundano. Eu sei que muitas vezes nós sabemos disso, né? Mas muitas vezes as nossas ações e a nossa maneira de falar vai entender aqueles que não são, que não vivem a nossa vida, que nós vivemos totalmente separados, né? Não estou dizendo que nós precisamos estar nas festas agora, né? Tá em todo lugar, que não é apropriado mais para nós. Não, né? Que não é lícito. Nem tudo lícito, mas nem tudo me convém. Mas para lembrarmos mesmo que nós não estamos no mundo, nós precisamos atuar no mundo. Mas lembrando lá do Mar Morto, né? E do sal marinho, qual a diferença? O sal marinho, né? O sal, ele não perde o seu sabor, ele não perde as suas propriedades, ele é capaz de influenciar os outros elementos. O sal lá do Mar Morto, ele se dilui e perde a sua salinidade. Nós precisamos ser esse sal autêntico, né? Que mesmo indo nos lugares mais distantes, que mesmo indo nos lugares que muitas vezes não são apropriados para nós, né? Mas que mesmo indo nesses lugares, nós não nos deixamos contaminar por eles. E aqui o mundo globalizado, eu estou tentando ser bem rápido aqui. Nós estamos no mundo e no mundo globalizado. Aí no mundo globalizado, nós temos aqui, né? Essa globalização que traz facilidades e possibilidades de melhoria nas condições de vida e nas relações humanas, mas que apesar de tantos avanços da atual sociedade globalizada, há deficiências gritantes em relação ao direito comum das pessoas e dos povos. Isso é bem verdade, né? Que nós temos muitas contradições. Apesar do desenvolvimento acelerado, nós temos também muita desigualdade, cresce também, né, muita pobreza. Nós vivemos num mundo globalizado e numa globalização da indiferença. Da indiferença. Indiferença muitas vezes a quem mora conosco. Indiferença às vezes a quem é meu vizinho. Indiferença às vezes, né, a quem é minha família, tio, avô, né, na própria casa. Né? Quantos pais, mães, famílias ficam teclando horas e horas e horas, né? Casais, né, esposos e esposas que ficam horas e horas e horas, quando não é o filho, no computador, no celular, no WhatsApp e várias redes sociais, e não conversam com os pais, né? Não conversam com o outro, o esposo não conversa com a esposa, os filhos com os pais, e assim nós conhecemos já toda esta realidade que infelizmente está assolando a nossa sociedade, está tomando conta do nosso povo e que não pode tomar conta de nós, não é? Não pode. Não pode, o sal ele não vai se deixar contaminar por esses elementos pela globalização da indiferença. Nós vivemos também numa lógica individualista do mundo globalizado. Nós temos aqui algumas características do individualismo, né, dessa lógica individualista deste mundo globalizado. Né? O que nós temos? Né? O que acontece conosco? Muitas vezes há uma satisfação pessoal e a indiferença pelo outro, que nós falamos aqui já um pouco, né? E todos nós sabemos, o Papa Francisco vai falar que nós não podemos assistir, ver uma notícia ruim, né? Ver um jornal, um irmão passar por um irmão na rua que está sem comer, que está caído, né? Que está, sei lá o que, moribundo,
Nós não podemos passar pelos nossos irmãos e ser indiferentes a eles, né? Ou simplesmente fazer, soube de algo ruim, simplesmente fazer ali uma oração e depois continua a mesma vida como se não tivesse acontecido nada, né? Nós não podemos ser indiferentes. Esta indiferença do mundo globalizado não pode atingir a gente. Mas quantas vezes, gente, quando eu li isso, eu parei aqui também, foi outra coisa que eu parei, eu disse, meu Deus do céu, né? Isso aqui já me atingiu, né? E como me atingiu? Quantas vezes eu sou indiferente aos meus irmãos, né? Quantas vezes eu sou indiferente às realidades sociais, ao meu irmão que eu passei por bem ali, estava, né, sem luz, estava bêbado, meu coração ele precisa se compadecer do outro que sofre. O nosso coração precisa ter compaixão, misericordiar, mandar misericórdia falar tanto pra gente, desse misericordiar, né? É preciso acolher essa misericórdia de Deus, mas nós só queremos muitas vezes acolher. Vinde a mim o vosso reino, vinde a mim vossa misericórdia, vinde a mim o vosso amor. Mas quantas vezes nós somos indiferentes, né, aos nossos irmãos? Quantas vezes eu vi no grupo já, né, a Lucinha, a Maria, estão precisando de irmãos para ajudar a misericórdia, né? No grupo Cala-se, né? Todo mundo cala, ninguém fala nada, né? E não aparece para ajudar. Nós vamos precisar agora de gente da misericórdia para nossas séries comunitárias, né? Para ajudar lá na misericórdia, talvez na casa de Maria com certeza, né? Na Cristã de Bela Cruz também precisamos, né, de gente, né? E está na hora de sairmos dessa indiferença, né? De agir, né? De ir lá, se debruçar, de atuar. Quantas vezes a Lucinha mesmo agora pediu, ouvir no grupo, acompanhando, né? Para servir não sei o que da igreja lá no aniversário do padre, né? Às vezes é limpar a casa da paz. Essas indiferenças vão nos alcançando, né? Não é com o irmão moribundo, pobre ali que sofre, mas com a minha própria comunidade, com o meu irmão, né? Diferença até espiritual, né? Eu não me importo de chegar e a casa da paz está suja, eu não me importo de chegar e as cadeiras ainda estarem empilhadas ali, né? Porque eu não sou coordenador, então, né? Quem é responsável que chegue, limpe e organize, né? Aí eu só tiro a minha cadeira e coloco e não me importo com os outros que vão chegar, né? Então, tantas indiferenças às vezes vão também nos atingir. A supremacia do desejo em relação às necessidades. Eu acredito que tem coisas aqui bem claras, né? Porque se for falar de um por um, aí explicar, não sai daqui de novo. Predomínio da aparência em relação à realidade. Eu me preocupo muito mais com a minha aparência do que com aquilo de fato, com aquilo que de fato eu sou, né? Ou tenho. Eu vou comprar um celular, tá na moda aquele celular, eu tenho que possuir o celular, porque eu preciso aparentar para os outros que eu posso, né? Aí depois sai devendo um monte de conta aí para pagar, né? Sai a roupa da moda, mas eu tenho que ter aquela da roupa da moda, porque eu vou aparentar que eu sou fashion, né? Que eu acompanho, senão você tira como cafona, né? Como retrógrado, e aí vários outros nomes. Inclusão perversa. São incluídos somente as pessoas que podem consumir. Como essa inclusão é perversa, né? Falsa satisfação promovida pelo mercado de consumo, que propõe felicidade efêmera através de produtos que meses ou dias após a aquisição se tornam obsoletos. Contradições no mundo globalizado. E aqui nós temos algumas contradições no mundo globalizado. Enriquecimento de uns e degradação ambiental. Busca de riqueza e tráfico. Redes sociais virtuais e indiferença real. Desenvolvimento da pobreza. É preciso dizer não a tudo isso. Como cristãos, nós precisamos dizer não a toda essa indiferença, a todas essas contradições do mundo globalizado, a tudo aquilo, gente, que não é conforme o Evangelho.
A tudo que não é conforme o Evangelho, nós precisamos dizer não. Porque o que nós, independente do que os outros vão pensar de nós, independente do que os outros falem de nós no nosso trabalho, na escola, na faculdade, seja lá onde for, na nossa casa, né? Na nossa própria casa, independente disso. Ontem o Adriano lembrava bem a gente, é preciso estar com o meu olhar em Jesus Cristo. Nós somos chamados a vivermos o Evangelho, né? Tudo que é contrário a isso não é para nós. E é preciso ter alguns discernimentos necessários neste mundo globalizado que nós vivenciamos. É preciso discernir a pluralidade que respeita as diferenças, diferente do relativismo. É preciso discernir a secularidade do secularismo. É preciso discernir os benefícios da tecnologia, da dependência dos aparelhos eletrônicos, o uso das redes sociais como expressão de relações humanas, da comunicação virtual. Nós precisamos da comunicação virtual, sim, né? Mas não podemos nos tornar dependentes. Do consumo de bens necessários à subsistência, da busca desordenada da satisfação, o uso do dinheiro para a justa aquisição de bens, diferente da idolatria do dinheiro, como valor absoluto que tudo direciona. A autonomia, a liberdade, a responsabilidade pessoal, diferente do individualismo que nega o dever para com a vida comum. Os valores e as instituições tradicionais, diferente do tradicionalismo que se nega a dialogar com o mundo. A vivência comunitária que possibilita a justa relação do eu com o outro, diferente do comunitarismo sectário que isola o grupo do mundo. Nós temos aqui algumas tentações da missão, das missões, quando nós saímos em missão. Está terminando, gente. E aqui eu passei primeiro, vamos lá. O funcionalismo, que consiste em apostar na função e na prosperidade. Nós caímos nessa tentação na igreja de termos ela apenas como uma instituição qualquer, né? E vamos dando ênfase muito mais nas funções, de realizar bem as nossas funções como um profissionalismo, do que com a espiritualidade própria da igreja, com a espiritualidade cristã. O clericalismo, onde o padre centraliza tudo em sua pessoa e poder pessoal, quando não são os leigos, né, que querem mesmo colocar tudo para o padre para fugir das suas responsabilidades como leigo. Individualismos religiosos isolam pessoas e comunidades. Comunitarismo sectário, e aí o tempo não está deixando eu ler. Secularismo, que é a negação da religiosidade como dimensão do ser humano. As necessárias mudanças de mentalidade e estruturas. A igreja não é uma ilha de perfeitos, mas uma comunidade missionária de aprendizagem em seu modo de ser, organizar e agir como seguidora de Jesus Cristo. Viver e atuar neste mundo globalizado implica mudança de mentalidade e de estruturas. A inserção na realidade do mundo exige da igreja como um todo ser. O que é que nós precisamos ser? Para resumir, terminar isso aqui, né? Sal da terra e luz do mundo, comunidade de discípulos de Jesus Cristo. Nós saímos daqui com isso daqui e rezarmos um pouco com isso, já valeu a pena, né? Precisamos ser sal da terra e luz do mundo, comunidade de discípulos de Jesus Cristo, escola de vivência cristã, né? A nossa comunidade precisa ser uma escola de vivência cristã, do Evangelho, de tal forma que as pessoas olhem para nós e digam como disseram com os primeiros discípulos, o que foi? Vede como eles se amam, né? A nossa comunidade, as nossas células, nossos grupos de oração, nossos ministérios, nossas casas de missão precisam ser comunidades cristãs de tal forma
que as pessoas vejam em nós esse amor que temos a Jesus e uns pelos outros.